Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá maravilhoso, eu tô aqui de volta fazendo a gravação dessa aula, eu tô com minha equipe show que tá aqui me ajudando, me ajudando a fazer esse momento maravilhoso para vocês. E assim, de novo, novamente eu vou agradecer a vocês pela oportunidade, por estar aqui compartilhando com vocês um pouco do conhecimento e estudando também para preparar essa aula para vocês. Como a gente já falou em ética, a gente já falou em liderança, então tudo isso é o papel do líder, é nosso papel como ser humano. E hoje a gente vai falar de comunicação bem-sucedida. Alguém sabe dizer o que é a comunicação bem-sucedida? O que é a comunicação? O que é saber ouvir? Saber ouvir é saber ouvir e prestar atenção no que as pessoas estão nos falando. Então hoje a gente vai falar de comunicação bem-sucedida. Dentro da empresa, dentro da nossa família, nos nossos relacionamentos, seja pessoal, seja trabalho, seja de amizade, seja qual seja o nosso relacionamento, seja qual seja o ambiente que nós estejamos, nós precisamos da comunicação bem-sucedida. Comunicação é a chave de tudo. Quem não se comunica, como dizia o velho guerreiro, se trombica, na verdade. Então, assim, a gente precisa se comunicar, a gente precisa passar. Eu me lembro que eu trabalhei, eu já trabalhei em vários lugares, mas é porque eu já trabalho desde os meus 14 anos. Eu não vou dizer a minha idade, porque assim, eu sou muito jovem, então assim, não precisa saber da idade, né? Eu não vou falar para vocês, mas eu trabalho desde os meus 14 anos. Então eu trabalhei numa empresa, também multinacional, que nesse momento eu era da parte administrativa. E também dava um auxílio, como eu sou técnica de segurança do trabalho, eu dava um auxílio ao pessoal que trabalhava na fazenda, era uma fazenda que eu trabalhava. A gente tinha o pessoal do corte de cana, o pessoal que trabalhava com beneficiamento de sementes. E por falta de comunicação, vocês sabem quantas coisas já aconteceram com vocês por causa da falta de comunicação. E olha, hoje a gente tem diversas formas de se comunicar. A gente tem o WhatsApp, a gente tem as comunicações sociais, as redes sociais, que a gente pode se comunicar com as pessoas, embora tem alguns momentos que é meio complicado a gente se comunicar através das redes sociais, através de WhatsApp, de seja lá o que for, porque às vezes o que a gente diz ali na mensagem não é o que a gente está sentindo. Então é muito importante quando você se comunica com alguém que você olha nos olhos daquela pessoa. Porque quem sabe ler as pessoas, ou quem tem essa sensibilidade de observar as pessoas, consegue ver nos olhos da pessoa, consegue ver na leitura corporal, que a gente vai falar um pouco aqui na nossa aula de comunicação interpessoal, de comunicação bem-sucedida. Então a gente precisa saber ouvir. Ouvir é ouvir o que a pessoa está te dizendo, o locutor está te falando, prestar atenção para a gente saber o que é que ele precisa, o que é que ele está querendo transmitir para a gente. Então, isso é a comunicação bem-sucedida, é saber ouvir, prestar atenção, é ler nas pessoas o que as pessoas estão passando para a gente. E sempre que você estiver conversando com alguém, é conversar aqui, prestando atenção, tá, gente? Porque às vezes você está aqui conversando, eu estou aqui dando aula, e está aí, ó, você que está aí falando com seu coleguinha do lado, presta atenção, que na hora de fazer a sua prova, na hora de fazer os seus exercícios, vocês precisam ter prestado atenção para poder fazer um bom exercício, para fazer uma boa prova, certo? E como eu falo sempre, preste atenção, vamos pesquisar, vamos estudar, vamos buscar conhecimento, que isso faz parte da comunicação bem-sucedida. Isso é a comunicação bem-sucedida, certo? E quando a gente faz aqui, ó, mandando mensagem, bota aquela carinha de feliz e às vezes a gente está super, hiper, mega triste. Mas as pessoas não conseguem ver. Então, por isso, vamos falar um pouco da comunicação. E voltando ao assunto de onde eu trabalhei na fazenda, o que acontece? Todos os dias, a gente fazia o DDS na empresa, né, o Diário de Segurança. Então, aconteceu um dia de a gente ter, o rapaz lá, ele precisou fazer um trabalho na parte elétrica. E o que acontece? Ele fez lá, era para ele ter feito um comunicado, deixado no setor, em cada setor o comunicado, e na frente de onde estava lá o nosso gerador, ter colocado também um anúncio avisando que não poderia se mexer ali naquele momento, porque ele estava fazendo a manutenção do gerador. O que acontece? Ele foi, não disse nada para ninguém, entrou no setor lá e foi mexer no gerador. A pessoa inocente, que não sabia que
estava sendo feito esse trabalho lá no gerador, foi e ligou a chave do gerador. O que aconteceu? Nosso colaborador quase morre eletrocutado. Por quê? Pela falta de comunicação. Então, a comunicação é tudo na nossa vida. Se a gente não se comunica, a gente fica deixando aresta, a gente fica deixando brecha para que as coisas aconteçam. Então, assim, como aconteceu com esse colaborador, por sorte, foi apenas um choque que ele caiu, desmaiou, mas depois ele voltou. Graças a Deus. Mas ele poderia ter morrido e ter deixado a família, a esposa, os 3 filhos, a mãe, o pai, e todos os irmãos e as pessoas da família querida dele. Então, comunicação é tudo. Como eu já falei, relações humanas. Jussara Eufrásio é professora, mas pode me chamar de Maju. Não é porque eu faço a previsão do tempo, mas porque quando precisa fechar o tempo, eu fecho linda. Assim como eu estou. Brincadeira, gente. Vamos lá, vamos cuidar. Alguém aqui na sala já brincou de telefone? Telefone, não telefone sem fio. Também existe o telefone sem fio. Mas vocês já fizeram aquela brincadeira dos 2 copos plásticos com um cordão para se comunicar? Então, aqui é uma imagem sobre isso. A gente já fez a brincadeira do telefone sem fio, que você começa com a frase, gira todo mundo falando um no ouvido do outro, e quando volta para você, volta do mesmo jeito? Não. Se você quer que a comunicação seja bem feita, que as pessoas realmente entendam o que você está falando, que não exista ruído na comunicação, você tem que ser bem claro e objetivo. E você tem que falar para todas as partes envolvidas. Se possível, numa reunião, você fala sobre a situação. Porque quando você fala só para B e para C, quando chegar no ouvido da letra, quando chegar no ouvido do D, vai estar totalmente distorcido. Eu costumo dizer que as minhas missas, quando eu tenho que falar algo para alguém, eu falo para a pessoa mesmo, na cara da pessoa. Eu chamo a pessoa e falo para a pessoa mesmo. Olha, fulano, aconteceu isso, eu não gostei disso, eu não gostei do que você fez. Então, como eu já falei que eu gosto de dar exemplo, essa semana mesmo na empresa, aconteceu uma situação com uma colega de trabalho, nós trabalhamos na parte de liderança, e nós temos uma equipe, então a gente sempre almoça junto, sempre que podemos a gente sai para jantar, a gente conversa, sai um pouco da empresa para conversar sobre os assuntos do cotidiano, o que deixa a gente mais feliz, respirar, a gente costuma dizer. Então, muitas das vezes no horário de almoço, eu chamo mais 2 ou 3 pessoas e a gente sai da empresa para ir almoçar fora no restaurante. Por quê? Porque a gente precisa ter um espaço, a gente precisa respirar o ar, o oxigênio novo, sair um pouco daquele ambiente do trabalho, que às vezes ele começa a ficar estressante e pesado. Então, assim, vamos sair? Vamos. E aconteceu que a minha colega de trabalho, ela completou ano, né? E 2 dias depois, ela mandou fazer um bolo, porque no dia do aniversário ela estava de folga, trabalhou, no dia seguinte ela folgou. Então, no outro dia, ela tinha encomendado um bolo e levou um bolo para o trabalho. E aí, chegando lá, ela disse, mas Ju, faz um favor, você parte esse bolo aqui, as pessoas são tantas pessoas, você parte para a gente dividir, eu que gostaria de dar uma fatia do bolo para cada uma das pessoas, que estão muito próximas, são pessoas que eu tenho carinho, são pessoas que eu gosto, eu digo, tranquilo, por mim tá de boa, por mim tá bom, eu fui fazer isso. Só que um dos nossos colegas da parte, que é um dos nossos gerentes lá da empresa, o que aconteceu? Ele estava muito estressado, sabe? Como fala a menina do filme, tipo, ele estava muito, mas muito estressado mesmo. E aí, o que aconteceu? A gente sempre teve muita amizade, muita brincadeira e tal. E nesse dia, por ele estar estressado, eu entrei na sala, parti o bolo e fui levar a fatia de bolo dele. Ele simplesmente não olhou para o bolo. Ele deu uma resposta muito grossa, muito grosseira mesmo ele foi, comigo e com essa colega. E essa colega muito triste porque ela trabalha do lado dele. Então ela ficou muito triste porque ele não comeu o bolo e quando eu entreguei o bolo, ele colocou o bolo para o canto da mesa, nem olhou para o bolo ficou lá o dia todinho. E o que acontece? Quando ele terminou, ele passou, eu peguei e disse, gente, eu vou sair da sala porque o clima não está bom. Então, se o clima não está bom, eu não preciso estar aqui, né, para não criar ainda mais nenhum problema.
Fui para minha sala, trabalhei o dia todinho, passou. 2 dias depois, essa minha amiga saiu de férias, eu fui lá na sala. Aí encontrei com esse colega e disse, fulano, preciso falar com você. Eita, o que foi, Maju? Eu digo, ele disse, eu já sei. Eu digo, não, eu preciso falar com você. Mas como a sala estava cheia de gente, eu digo, não, quando a gente tiver um momento mais tranquilo, eu falo com você. E aí passou-se. Logo no final da tarde, ele foi na minha sala. Oi, Maju, o que foi? Podemos conversar? Eu disse, podemos. E eu falei para ele, fulano, eu não gostei da forma que você agiu. Você foi extremamente grosso, você não podia ter agido dessa forma. Eu sei que você está com problema, e eu até respeito, mas eu acho que a gente, nem eu, nem a nossa amiga, merecíamos ser tratada da forma que você nos tratou. Pronto, ele pediu desculpas, disse que não era a intenção dele e tal. Então, assim, eu falei para ele, e eu acho que tem que ser assim. No momento do acontecido, eu fiquei muito chateada, ela também. Então, a gente ficou meio exaltada. E eu digo, sabe de uma coisa? Eu não vou falar nada agora, porque quem diz o que quer, ouve o que não quer. E aí eu vou terminar perdendo a minha razão. Então, eu fui embora. No momento certo, eu conversei com ele. E assim, foi muito tranquilo, ele ficou muito bem, ele pediu desculpas, ele viu que não era dessa forma que ele deveria ter agido, porque nós não tínhamos culpa do que estava acontecendo, dele estar nervoso, e enfim, fizemos as pazes. Então, isso faz parte da comunicação bem-sucedida. Principalmente quando você trabalha dentro de uma empresa, você precisa respeitar as pessoas, independente do ambiente, como eu sempre falo. Você precisa respeitar, você precisa dar o espaço, porque o espaço o meu espaço termina onde o seu começa, e o seu termina onde o meu começa. E assim vai. Então, a gente precisa respeitar as pessoas. E aí, no momento, a gente precisa respirar, aspirar, contar se for até necessário até 10, conta, até 1000, conta. E depois a gente conversa com as pessoas que estão envolvidas ali. Até porque se eu começo a falar para José, para Maria, para Carla, para Pedro, quando for bater no ouvido do Carlos, vai bater totalmente diferente, porque é igual aquela história do telefone sem fio. É igual quando acontece um acidente. Ah, fulano vinha, e aí passou pelo sinal vermelho e bateu. E aí, de repente, a pessoa não foi dessa forma. A pessoa vinha no sinal verde, a outra se atravessou e ele bateu ou atropelou. Então, assim, a comunicação tem que ser, é igual essa história dos fake news. Não tem que ser assim, tem que ser real, tem que ser verdadeira. E tem que ser olho no olho, cara na cara, pronto. E resolve-se o problema. Isso é comunicação. E nada de comunicação de telefone sem fio. Conforme Adler, em 2003, a comunicação bem-sucedida ocorre quando negociamos o significado da declaração. Diversos fatores podem criar impressões negativas e positivas de um falante. O sotaque, a escolha de palavras, a velocidade da fala, o tom de voz e outros. Então, quando nós falamos para que a nossa comunicação ela seja bem-sucedida, eu às vezes também, gente, eu passo por isso. Então, às vezes eu estou com determinadas pessoas que vêm de repente de outros estados e o sotaque é bem diferente. Então, já teve casos de eu estar conversando com a pessoa e eu ter que perguntar para a pessoa 2, 3, 4 vezes o que ela estava falando, porque o sotaque era muito puxado. E a pessoa também, por sua vez, em alguns momentos me perguntou o que eu estava falando. Primeiro, porque existe o sotaque, como eu já falei aqui, existe o tom da voz, que às vezes também não ajuda, às vezes é muito baixo, às vezes é muito alto. Existe também algumas palavras que não são utilizadas, por exemplo, palavras que são utilizadas no Sul, palavras que são utilizadas no Nordeste, como massa no Nordeste, geralmente as pessoas falam, ah, que massa, e as pessoas no Sul, Sudeste não sabem o que é massa. Quando as pessoas falam massa, quer dizer que é uma coisa boa, uma coisa maravilhosa. E aí as pessoas não entendem. Então, assim, a gente precisa também ter esse certo cuidado quando a gente vai se comunicar, vai falar com alguém, tentar não falar muito rápido. Às vezes até eu acho que eu falo rápido, né? Mas assim, às vezes tentar segurar o tom da voz, falar mais devagar, tentar dissimular mais o sotaque, evitar mais sotaque, quando o sotaque for muito puxado, muito cheio que às vezes acontece, né? Escolher as palavras certas, fazer menos arrodeio possível.
Se você vai falar que a água está gelada, você diz, eu tomei uma água maravilhosa, a água estava super gelada. Mas tem pessoas que, que vão dizer assim, eu fui tomar água, vou tomar água, né? Tem gente que diz assim, eu vou tomar água, aí eu vou abrir a geladeira, vou pegar um copo, vou botar água. A pessoa é muito prolixa, então não precisa de prolixidade para falar. Então precisa falar mais evitar um excesso de palavras para dizer uma coisa tola. Uma comunicação verbal eficiente é a capacidade que o operador de relacionamento possui de persuadir o cliente por meio de palavras, sendo capaz de adaptar o seu estilo para satisfazê-lo. Como eu trabalho há 13 anos praticamente com recursos humanos, então eu trabalho em várias empresas, em várias áreas, e também eu leciono, eu palestro, então assim, eu sempre vejo o ambiente que eu estou inserido, para falar da forma do ambiente. Então, quando eu falo muito com jovens, não estou dizendo que eu sou velha, né, gente? Não mesmo, eu sou uma pessoa jovem, maravilhosa, com essa pele linda. Mas quando eu estou falando com jovens de 14, 15, 16 anos, 18, eles costumam muito falar tipo, muita gíria, muitas coisas. Então, em alguns momentos, quando eu estou inserido naquela equipe, naquele grupo, eu costumo utilizar um pouco das palavras. Eu não vou tentar fantasiar, mas assim, eu procuro usar algumas palavras para que eles me entendam, porque aí é como faz parte da comunicação. Quando eu estou num ambiente onde eu tenho pessoas gerentes, pessoas mais de outro nível, vamos dizer assim, técnico, eu procuro usar palavras técnicas para me comunicar com eles, porque vai ficar mais fácil para que eles me entendam e para que eu os entenda também. Então, é isso que é necessário a gente fazer. E não é só satisfazer a pessoa, o locutor, mas também a mim como interlocutor e em alguns momentos também como locutora. A competência comunicativa varia de acordo com quem fala e quando se fala. Felizmente, ela é composta de uma série de habilidades que qualquer pessoa pode aprender, por meio da avaliação de si próprio e dos outros, e outros cursos sistemáticos, diz Carrasco em 2001. Eu costumo, sempre que eu faço as minhas aulas, antes de gravar as aulas, eu costumo preparar o material, eu costumo ler o material, eu costumo observar, fazer pesquisas, eu mesmo preparo a minha aula. E eu também gosto de assistir às minhas aulas, mas eu não gosto, não é, Maju, você gosta de assistir as suas aulas porque você se acha, porque não é isso. Eu costumo assistir às minhas aulas e prestar atenção, por quê? Porque eu preciso ver a minha conotação, eu preciso ouvir o meu tom de voz. Eu preciso saber se eu estou com muito sotaque. Eu preciso saber se em algum momento eu solto alguma gíria. Por quê? Porque vocês precisam entender o que eu estou passando para vocês. Vocês precisam entender o que eu estou falando. Então, por isso que eu assisto minhas aulas. Eu aprendo 2 vezes. Eu aprendo quando eu pesquiso, preparo a aula. Eu aprendo quando eu passo 3 vezes. Eu aprendo quando eu começo a fazer aqui a gravação da aula. E eu aprendo quando eu assisto a aula, porque eu aprendo como eu devo me portar e me comportar, eu aprendo como eu devo falar e proferir as palavras. Então, isso é muito importante para a comunicação, para que ela seja bem-sucedida. Embora a comunicação competente varie de acordo com as situações, alguns estudiosos definiram denominadores comuns que caracterizam a comunicação eficiente. Diante de uma conversação, considerando o contexto, a meta e o interlocutor, o comunicador é capaz de escolher suas ações e respostas com maiores chances de sucesso. Como eu costumo dizer, a palavra, o olhar e a foto, melhor, o olhar e a foto falam mais que 1000 palavras. A foto, a imagem, quando você observa uma outra pessoa, você se comunica mesmo quando você não abre a boca. Se você analisa essa foto aqui, essa mulher aqui, e os parceiros dela, da equipe, olha lá,
quando vocês analisam aqui, o que é que vocês podem ver nessa foto? O que é que vocês façam a leitura, faça a sua comunicação, faça a leitura da comunicação. Olha aqui. Os rapazes batendo palma, a equipe batendo palma. Ela, aqui por sua vez, com um sorriso maravilhoso. O que é que essa foto passa para vocês? O que elas comunicam para vocês? Sem abrir a boca, sem proferir, sem ter nada escrito. Ela passa uma imagem, ela passa uma comunicação de que as pessoas estão felizes com o desempenho dessa pessoa que está aí, de repente com a locutora, vamos dizer assim, com a pessoa que estava se apresentando. Ela fez uma boa apresentação, consequentemente as pessoas entenderam o que ela estava falando e, consequentemente, elas parabenizaram pelo trabalho dela. Então, assim, a foto fala, a imagem fala. Se eu chegasse aqui de cara feia, sei lá, com expressão triste, cabisbaixa, qual a leitura e qual a comunicação que eu estaria passando para você? Eu estaria passando a comunicação, a leitura de que eu estou triste, de que eu não estou me sentindo bem, ou de que eu estou com algum problema na minha vida. Isso é a comunicação. E para que a comunicação seja bem feita, você que está aí, eu que estou aqui, eu tenho que ter essa percepção. Eu tenho que saber fazer essa leitura. Eu tenho que saber observar. Assim como a imagem. Há quem diga que de repente eles estão sorrindo dela, estão chacotando dela, mas eu não acredito, porque se eles estivessem tirando chacota dela, ela não estaria sorrindo. Ela estaria com outra cara. Então, isso é a comunicação. Isso é uma boa comunicação. É a comunicação que vocês fazem quando eu estou dando aula para vocês. Eu estou me comunicando com você de várias formas. Eu estou me comunicando com o assunto que eu estou falando, eu estou me comunicando com o texto que eu estou passando, com as imagens que eu estou passando para você. Eu estou me comunicando com a na verdade, com o meu corpo, né? Quando vocês começam a fazer a leitura corporal, a neurolinguística fala disso. Então, assim, vocês começam a observar várias coisas. E aí vocês precisam realmente observar para se comunicar. Conforme Kotler em 2000, a comunicação envolve vários fatores, como eu falei agora, várias coisas. Comunicação pode ser escrita, pode ser falada, pode ser feita a leitura, feita a libras, pode ser feita a leitura em braille, pode ser uma música que você ouve, pode ser uma foto que você vê, pode ser um cartaz. A comunicação ela é feita de várias formas, mas ela precisa ser feita clara. Tem que ser objetiva. Isso é a comunicação bem-sucedida. A gente precisa falar, voltando aqui, ó, conforme Kotler em 2000, a comunicação envolve o emissor, que sou eu que vos falo, codificação. Quando o emissor oferece significado aos símbolos, quando eu mostro a imagem ali, neurolinguísticos, né, os símbolos linguísticos para construir uma mensagem. Quando eu falei a mensagem lá na foto, o corpo que fala por si só, as imagens que vocês estão vendo, os assuntos que estão aqui, como o emissor, como você codifica. Então, tudo isso é comunicação. Isso é o emissor, sou eu que vos falo. Ou vocês que de repente estariam falando para mim. O receptor, no caso vocês, que ouve ou recebe as minhas informações, ou caso contrário, se fosse vocês que estivessem passando algo para mim. Então, codificação está relacionada à interpretação da mensagem, feita pelo receptor ao receber a mensagem, e do emissor. Canal, o meio pelo qual a mensagem é enviada, por exemplo, ao telefone. Telefone quase não se usa mais, né? Mensagem, unidade básica. A mensagem é a unidade básica da comunicação. O canal podia ser pelo celular, poderia ser pelas redes sociais, poderia ser pelo WhatsApp, poderia ser pelo Messenger, pode ser por qualquer lugar. Esse é o emissor, na verdade é o canal com a mensagem. Pela televisão também. É o canal como a mensagem chega até você. Informação.
A informação, o que é uma informação? Esse conteúdo que eu estou passando para você. A informação é a informação que você vê na televisão. A informação é a informação quando você vai pesquisar na internet, que você pesquisa o determinado assunto. Então, isso é informação. É o que eu também estou passando para vocês. A informação, o conteúdo, mas não preciso nem falar, né, gente? Porque eu já falei que a informação é tudo isso. É o que eu estou passando para vocês, que é a informação, né? Ou seja, é o conteúdo que já está processado, que eu estou passando para vocês. Tudo já mais resumido, vamos dizer, de certa forma. Mas que isso não quer dizer que você não vá pesquisar, que você não vai buscar mais informações sobre isso. Código, transformação convencionada e reversível de elemento a elemento, que permite converter mensagens formadas por um conjunto de signos em outros conjuntos de signos, ou conjunto de palavras, ou conjunto de símbolos, ou conjunto de signos, seja qual seja. É um conjunto. Então, ele permite que a gente consiga converter. Às vezes, a pessoa, você recebe uma mensagem no seu WhatsApp, e o que acontece? A mensagem vem só carinhas. Então, vem a carinha triste, vem uma mãozinha assim, como pedindo por favor, de amém. Então, assim, são mensagens que são símbolos, e aí com um símbolo você pode dizer se você está triste, se você está feliz. Com outro símbolo você pode botar uma mãozinha, que é você pedindo por favor, ou se você receber uma mensagem evangélica ou católica, alguma mensagem boa, você diz obrigado, amém. Então, assim, isso são formas de você se comunicar. E, às vezes, é só questão também de quem está lendo a mensagem, como está interpretando essa mensagem. Sinal. Ou sinal, olha só, eu estou vendo um sinalzinho de uma música lá na frente, um sinalzinho de que o equipamento está funcionando. Sinal. Signo antecipadamente convencionado ou inteligível que transmite informação. Esse aqui é um sinal, está transmitindo informação para vocês. Ruído. Qualquer coisa presente no sinal recebido que não faz parte intencional da mensagem original. Se eu estou aqui fazendo a aula para vocês, falando sobre comunicação bem-sucedida, e lá no fundo vocês começam a ouvir um funk, um pagode, um samba, um forró, isso é um ruído. Por quê? Para mim e para você vai ser um ruído. Talvez para a pessoa que esteja ouvindo lá no fundo, lá no outro local, vai ser uma música, vai ser uma mensagem, vai ser uma comunicação. Mas para mim e para você que está aí, vai ser um ruído. Por quê? Porque ela não está dentro do nosso assunto. Ela está, de certa forma, prejudicando a comunicação que eu estou tendo com vocês. Resposta. É a reação fisiológica do receptor ao receber a mensagem do emissor. Então, quando eu dou bom dia, boa tarde, boa noite. Então, se vocês me respondem também, boa noite, bom dia, professora, boa noite, e aí, tudo bem? Então, essa é a resposta que você está me dando. Vocês poderiam me dar uma mensagem, uma resposta só com a carinha feliz, ou só com o coraçãozinho dizendo que me ama, olha. Ou um abraço, ou algo desse tipo. É a resposta que você está me dando. Então, assim como eu passo uma mensagem para vocês, de certa forma, de qualquer tipo de mensagem que seja, uma escrita, falada, um vídeo, é uma mensagem para vocês, como vocês mandam para mim, também é a mensagem, vocês podem mandar de qualquer forma, uma outra mensagem ou uma resposta da forma que você quiser. Eu falo aqui, de repente, bom dia, tudo bem, pessoal? Boa noite, e aí? E de repente eu venho e recebo um abraço. Esse abraço foi a resposta do boa noite que eu dei. Foi a resposta dos parabéns ou de uma felicidade que eu desejei a alguém. Ou de repente de um sincero sentimento na perda de alguém, da família de algum amigo. E aí quando você fala, a pessoa te abraça porque ela está respondendo para você. Então como existem várias formas de se comunicar, existem várias formas de responder, que também é uma forma de se comunicar. O feedback, retorno da reação do receptor à mensagem enviada pelo emissor. Então, assim como eu dou um abraço, um beijo, um cheiro, sei lá, ou um cumprimento, ou mando uma mensagem, também é um feedback, porque eu estou respondendo o que você me falou. Apesar de a comunicação apresentar um processo simples, o ciclo de desenvolvimento da comunicação é bem complexo.
e merece cuidado especial por você, por vocês aí na sala. Para Adler e Rodman, em 2003, durante a comunicação existem duas pessoas, A e B. A e B. O processo é permeado por uma série de mensagens que seguem as seguintes premissas. O que o A, vou dar nome, gente, porque quando a gente fala A, D, talvez a gente termine se perdendo. Então, vou dar nomes, tá? Então, o que deseja a Maju? O que realmente ela disse, ou ela disse. O que ouve, o que a Juliana ouve. Aquilo que a Juliana ouve supõe ter ouvido? Aquilo que a Juliana deseja dizer. Aquilo que a Juliana diz. O que a Jussara, a Maju, ouve. Aquilo que a Maju ouve, supõe ouvir ou quer dizer. Então, assim, nem tudo que eu digo, vocês vão entender da forma que eu estou passando. Às vezes a gente não consegue se expressar da forma que a gente pensa. Às vezes a gente vai escrever, acho que já aconteceu com vocês, de repente você vai escrever uma mensagem, ou sei lá, uma mensagem mesmo, você está escrevendo lá, e você de repente quando você termina de escrever, aí você vai ler, você vê que está faltando palavras. Ou está faltando uma palavra, ou está faltando uma letra. Por quê? Porque você escreveu rápido. Então, quando eu passo para você que você vai ler, você não vai entender o que eu falei. Será que o que eu falei é o que realmente eu queria dizer? Eu me expressei da forma correta? Será que vocês que estão aí, vocês estão compreendendo realmente o que eu estou falando? A mensagem que eu estou querendo passar para vocês? Então, existe esse cuidado também, essa atenção. Então, quando a gente está se comunicando, a gente precisa realmente ter atenção, saber, como eu disse, saber ouvir. Ouvir é prestar atenção no que o locutor está falando e entender o que ele quer passar. Isso é muito importante. A maioria dos erros comunicativos ocorre pela falta de conhecimento prévio sobre o outro. Sobre o outro, o interlocutor ou o interlocutor. Este conhecimento que fará o emissor da mensagem elaborar uma fala com uma mensagem condizente, com a realidade e expectativa do ouvinte, ou receptor. Na maioria das vezes, quando o receptor ouve de forma diferente que o emissor informou, significa algumas possibilidades. Quando eu falo para a criança, eu estou conversando com criança, certo? Se eu estou conversando com criança, eu não vou falar, eu cheguei no hospital e peguei vou falar outra palavra. Vou chegar para a criança, você está inconstitucionalmente fora, não existe. A criança vai olhar para você e vai dizer, como assim? Ela vai começar a chorar, porque isso vai ser um palavrão. Então, para eu falar com a criança, eu vou ter que falar, meu amor, você quer isso? Você tem que explicar dessa forma. Porque isso você precisa conhecer a pessoa que você está falando. É como eu falei lá no começo, que quando eu vou para uma reunião com os gerentes, com as pessoas mais técnicas, eu tenho que abordar um tema mais técnico, usar as palavras técnicas. Quando eu vou trabalhar e conversar com jovens que estão ali na idade da paquera, da conversa, das redes sociais, eu tenho que conversar com eles dessa forma, tentando passar o assunto, a comunicação, de uma forma clara e da linguagem que eles utilizam usualmente, né? Na verdade, usam no dia a dia. Então, isso é a necessidade. O emissor não soube construir uma mensagem, isso são as possibilidades, tá? Para vocês não se perderem, porque eu comecei a falar um pouco mais sobre essa, não saí, mas assim, saí um pouco desse escopo e falei dentro do assunto que a gente está abordando. Então, esses são o que pode acontecer. O emissor não soube construir a mensagem, o emissor utilizou palavras descontextualizadas do conhecimento do receptor, o receptor estava desatento, o receptor entendeu conforme a experiência de vida dele, referente à informação que está sendo passada. Então, por isso tem que ter muito cuidado na hora de se comunicar. Portanto, tente construir uma comunicação clara, objetiva, envolvente e atente-se para as seguintes dicas. Então, assim, como eu disse, seja objetivo, tá? Seja claro,
fale com um tom de voz que as pessoas consigam te entender, porque às vezes as pessoas vão pensar que você está brigando. Então, tenha muito cuidado nesse sentido. E as dicas são: respeite os elementos que fazem parte do processo de construção da comunicação. Atente-se à resposta do teu cliente, do teu parceiro, do teu amigo, da tua equipe. Atente-se aos feedbacks. Às vezes os feedbacks, a gente não queria ouvir aquele feedback. Ah, você foi muito grossa, você fala muito alto, você fala muito rápido, lá, 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 lá. Sim, mas aí eu preciso, vamos analisar, quantas pessoas me disseram isso? Eu tenho uma turma com 10 alunos, 8 disseram que eu estou falando rápido, que não estavam me entendendo, então o problema não está nos meus alunos. De repente está na forma que eu estou abordando ou passando a comunicação para ele. Respeite o contexto e o conhecimento prévio sobre o serviço e o produto. O serviço, o produto, a situação. Como eu falei, também eu falei um pouco sobre a neurolinguística. O que a neurolinguística fala sobre a comunicação? A neurolinguística é a ciência que estuda a elaboração cerebral da linguagem, ocupa-se com o estudo dos mecanismos do cérebro humano que suportam a compreensão, produção e conhecimento abstrato da língua, seja ela falada, escrita ou assinalada. É como eu falei para vocês, né? Eu falei para vocês que existem as comunicações. Fotos é uma forma de se comunicar, a escrita é uma forma de se comunicar, a proferir as palavras é uma forma de se comunicar, imagens é uma forma de se comunicar. Então, a neurolinguística fala disso. A expressão corporal é a forma de se comunicar também. Então, você precisa ver, precisa analisar, precisa saber e conhecer a pessoa que está se comunicando com você. Então, nesse caso aqui, nessa imagem, o que é que vocês acham? Eu acho, na minha leitura aí, que essa moça loura está explicando algo para aquela moça lá de vestido preto, e ela está meio que com a cara assim, meio de desdém, pensando assim, ah, você acha que você sabe tudo, só porque você está aí. Mas eu creio que algumas pessoas façam a leitura de outra forma, que ela está feliz pela explicação. Então, na verdade, muitas das vezes a comunicação é a forma com a qual as pessoas interpretam o que a outra está falando. Barreiras corporais. Desviar o olhar do interlocutor, mexer constantemente no copo, na roupa, no braço, mostrar atenção ao falar, voz, o tom de voz nervoso, chacoalhar coisas, balançar os pés sem parar. Isso tira atenção e desvia, tanto sua como da pessoa que está falando. Eu tenho certeza que se você estiver se comunicando com alguém e a pessoa ficar olhando para o outro lado, e coça a cabeça, e olha no cabelo, e olha para as unhas, você vai ficar nervoso, você não vai conseguir se comunicar com a pessoa, porque eu não consigo. Eu pergunto logo, está havendo algum problema? Você não está gostando da conversa? E aí eu saio a francesa, se for o caso. Corto a conversa e a comunicação, porque senão será perda de tempo. Barreiras mais comuns. Não respeitar o interlocutor. Cuidado. O estilo comunicativo. Nós temos aqui o estilo comunicativo. Amigável, analítico, controlador e expressivo. As vantagens do amigável. Simpatia. O custo. Ser percebido como bonzinho, como ingênuo. Às vezes as pessoas acham que porque você é amigável e simpático, ele é bonzinho, ele é tão ingênuo. Aí as pessoas vão querer fazer as coisas e de repente abusar até da bondade, como a gente fala, porque é muito ingênuo, muito bonzinho. Mas eu não vou dizer, gente, que vocês vão ser chatos, insuportáveis, não, mas vocês têm que ter cuidado. Analítico, conhecimento, que é a vantagem. Ser percebido como sabe tudo, inflexível. Você já ouviu falar lá, eu mesmo já fiz muito isso. Às vezes tem uma pessoa na escola ou na faculdade, ou até mesmo no trabalho, todo cheio de coisa, todo se achando o cara, a mulher, e dizer, só quer ser o sabidão, sabe tudo ali, ó. Só quer ser o sabe tudo. Então as pessoas começam também a ver com outros olhos. Controlador, poder. Ser percebido como regulador, regula tudo, tudo está errado, tudo está ruim. Então, esse é o controlador. E o expressivo é aquele que tem autoestima,
ser percebido como superior, como vaidoso. Às vezes até como vaidoso e não tão como superior, mas algumas pessoas gostam de ter aquele ar de superioridade. Olha as pessoas como se estivesse subindo a escada com o nariz empinado, né? Desce a escada assim. Então, tem pessoas que se acham mais superior que os outros, porque são muito vaidosos, tem um ego lá em cima. E as pessoas precisam ter cuidado com a autoestima. A autoestima é uma faca, como a gente fala, ela tem as duas pontas. Então, assim, se a autoestima estiver baixa, como a gente fala, que pode ser a autoestima baixa também, que eu também mais na frente vou falar sobre esse assunto, a gente tem que ter cuidado, porque as pessoas que estão com a autoestima muito elevada, elas começam a não perceber as pessoas que estão do lado dela, que convivem com ela, e termina se sobressaindo como chato, como querendo superior, ser superior, vaidoso. E estamos chegando aqui no fim da nossa aula. Como eu já falei anteriormente, na primeira aula, na segunda aula, vocês vão ouvir muito falar sobre a empatia. Essa é a palavra show, para mim é a palavra, eu gosto muito do significado. A empatia, ela vem do grego empatia, desculpa, paixão, na verdade, ela quer dizer, significa, na verdade a empatia significa se colocar, é a capacidade psicológica de sentir o que sentiria uma outra pessoa. É como eu falo resumidamente, é se colocar no lugar da outra pessoa, é tentar entender o que ela precisa, a necessidade dela e tentar imaginar assim, se eu estiver no lugar da Maju, se eu estiver no lugar da Juliana, se eu estiver no lugar do Carlos, eu gostaria de ser tratado dessa forma? Não. Então, se eu quero ser tratada bem, eu tenho que tratar bem as pessoas, porque é a lei do retorno, se eu trato bem, eu vou ser tratada bem. É igual como eu falo também, muitas pessoas falam, para cada ação existe uma reação. Então, se eu trato mal as pessoas, consequentemente, eu vou ser tratada mal. Então, a gente precisa usar da empatia sempre na nossa vida, independente de onde nós estejamos. A gente precisa tratar as pessoas bem, para que a gente possa ser tratado. Hoje, não só, mas amanhã e no nosso futuro. E a gente tem filhos, a gente tem parentes, a gente tem amigos. Então, a gente precisa usar disso mesmo, da empatia. Mas a empatia, no grego, ela quer dizer, significa a capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa, caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Consiste em tentar compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o que sente o outro indivíduo. Gente, essa foi a nossa aula de hoje sobre comunicação bem-sucedida. Eu desde já, como eu já comecei no começo da aula, eu já falei, já agradeci a vocês. E vocês precisam mesmo realmente pesquisar. Vocês precisam mesmo usar da comunicação bem-sucedida. Sempre que falar com as pessoas, fala olhando nos olhos, dê importância, faça com que aquelas pessoas se sintam importantes, que aquelas pessoas estão sendo ouvidas porque você realmente quer ouvi-las, que você quer se comunicar com elas. Então, olho no olho, sempre que chegar, um aperto de mão, sempre que sair, um sorriso nos lábios. Sorriam não apenas com a boca, mas sorriam com os olhos, sorriam com felicidade. O que a gente está hoje aqui é justamente para isso, para crescer, para a gente aprender, para a gente absorver as coisas boas da vida, para a gente se colocar, para a gente se comunicar, que a comunicação é tudo. Então, vai sair, precisa fazer alguma coisa, está fazendo uma limpeza, então vocês veem muito isso nas empresas, em supermercados, que quando as pessoas estão tem um piso molhado, eles sempre colocam aquela placa de comunicando piso molhado, para que se tenham cuidado. Justamente por isso, então se vocês vão fazer qualquer atividade que necessite de comunicação mesmo, põe a comunicação para que as pessoas vejam, evite a falta de comunicação, ela pode causar até a morte. Assim como na empresa que eu trabalhei, o rapaz levou um choque, porque ele não comunicou que ele estava fazendo aquele serviço, ele não fechou a porta, ele não travou, e ele levou esse choque e quase morre. Isso tudo foi por falta realmente de comunicação. Então, comunicação é tudo. Para vocês que estão no curso, que vocês estão estudando, a comunicação é tudo em tudo. É tudo para a sua vida, seja que tipo que setor da sua vida for, vocês precisam da comunicação, certo?
Então, a gente termina a aula de hoje. Então, se comuniquem bem, mandem mensagem, mandem abraço, para cada ação uma reação. Então, abracem muito, sorriam bastante, sejam felizes. Sorriam com um brilho nos olhos, de felicidade e de oportunidade que vocês estão tendo. Então, a gente se vê na próxima aula. Até a próxima.